Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto bastante importante e útil: extensões elétricas, as extensões perigosas, o que são e por que importam. Vamos falar um pouquinho de extensões, basicamente extensões de fio comuns, também essas extensões aqui que às vezes tem filtro de linha, às vezes não tem, às vezes são meras extensões. Vale a pena falar esse assunto que é bem interessante. Bom, basicamente, em teoria, o que é uma extensão elétrica? Ele é um condutor, ou seja, um fio com um conjunto de conexões que deslocam a potência da tomada até um certo equipamento. Basicamente, todo mundo sabe que ela faz isso, né? Mas quando ela está mal dimensionada, mal usada ou é de baixa qualidade, ela deixa de ser só uma conveniência e ela vira um risco. Risco de quê? De sobreaquecimento, de incêndio, de choque, de queda de desempenho do equipamento que você está ligando, ou até mesmo queima de componentes nesse equipamento. Quais são os principais perigos aí? Resumidamente, nós temos a sobrecarga, que é uma corrente acima da capacidade do cabo da extensão, que pode gerar, por exemplo, aquecimento e até incêndio. Queda de tensão, que é o equipamento funciona mal e esquenta, justamente porque há uma queda muito elevada na tensão entre a entrada e a saída dessa extensão. Alta resistência na qualidade dos conectores ou dos plugs, mau contato, corrosão, vai ter o quê? Aquecimento no local, vai ter um ponto quente, um ponto de perdas. Bobinar a extensão, aquela extensão muito longa que você tem na enrolada, isso pode virar um indutor, na verdade vira um indutor que cria uma resistência extra, gerando aquecimento e acoplamento magnético. Isso não é bom para determinados tipos de equipamentos. Cadeia de extensão, né? Muitas vezes você tem essa aqui com várias tomadas, mas você pluga vários outros benjamins aqui e faz uma cadeia de extensões. Isso certamente não é recomendável. Uso de cabo interno em áreas externas, ou vice-versa, que tem uma degradação do isolamento, entrada de água, etc. Muita gente usa uma extensão comum para botar, por exemplo, para a área externa. Não é recomendável. Uso com carga indutiva. Quais seriam as cargas indutivas? Motores, compressores que podem ter corrente de partida elevada e aquecimento também, portanto tem que tomar muito cuidado com essas cargas. E proteção inexistente, por exemplo, uma extensão dessa de fio, que você tem uma tomada numa ponta e um outro plug na outra, não tem fusível, não tem nenhum tipo de proteção, falta de fusível, não tem um juntor dedicado, ou seja, não tem corte rápido em caso de falha, ok? Então, falando um pouquinho aqui da teoria, a gente vai fazer umas práticas, tá, pessoal? Só mostrando um pouquinho de teoria, que eu acho sempre muito relevante. Queda de tensão no condutor. O que a gente usa para calcular a queda de tensão no condutor? A gente usa a lei de Ohm, e nós vamos usar a segunda lei de Ohm, que tem basicamente essa fórmula aqui. A resistência de um condutor depende de um coeficiente do material usado no fio, que é esse aqui, por essa letra grega aqui, ρ, multiplicado pelo comprimento do fio dividido pela área da seção reta do fio, ok? Parece complicado, mas não é. Eu vou fazer um exemplo para a gente calcular aqui. Bom, a grande parte dos nossos condutores elétricos é feito de cobre. Claro que existem fios de alumínio, etc., mas, digamos, a grande maioria dos fios é de cobre. Considerando que você está usando um fio de boa qualidade, ele é de cobre e ele tem um ρ, o ρ do cobre, que seria esse coeficiente de resistividade, é 1,68 vezes 10 a menos 8, tá? Esse aqui é um número fixo que nós vamos usar na fórmula. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cabo de 1,5 milímetros quadrados de seção reta, a seção do cabo, tá, pessoal? Não é o diâmetro, é a seção reta, ou seja, a área desse círculo que fica quando você corta o fio aqui, você tem um círculo e essa área ali, 1,5. A gente tem no mercado aí cabos de 0,75 milímetros, 1,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 2,5, são os mais padrões aí que a gente tem. Então vamos supor um cabo de 1,5, ok? E aí você tem um comprimento desse cabo, dessa extensão que você vai fazer, é de 10 metros, ok? E você pretende passar uma corrente de 10 amperes por esse cabo, por essa extensão. Ok? E a gente vai fazer o cálculo. Então, como seria o cálculo? O ρ, né, que é o coeficiente lá do cobre, que eu vou usar cobre, 1,68, vezes 10 a menos 8, que multiplica o comprimento
10 metros, tá? Dividido pela área, que é 1,5 milímetros quadrados. A gente tem que usar a área em metros. Então, convertendo de milímetro quadrado para metro quadrado, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 6, tá? Multiplicando por menos 6, 10 a menos 6, você transforma de milímetro quadrado para metro quadrado. A regra aqui da fórmula usa metro quadrado. Vamos ver qual é a resistência desse condutor. Repare, eu vou pegar essa resistência e vou multiplicar por 2, porque eu tenho uma resistência na ida e outra na volta. Então, eu vou multiplicar por 2 no final, porque não é um condutor simples, é um condutor duplo, né, para fazer a conexão da energia. Então, vamos lá. Eu vou botar 1, fazer aqui com calma para vocês apreciarem. 1,68 elevado a menos 8, esse é o coeficiente do cobre, tá? Vezes 10 metros, que é o comprimento do fio, dividido pela área, 1,5 elevado a menos 6. Tá, deu 0,112 ohms. Essa é a resistência de um pedaço do fio. R igual a 0,112 ohms. Eu vou multiplicar, eu vou botar 2R aqui, multiplicar por 2, porque é ida e volta. Vezes 2 dá 0,224 ohms. Parece pouco, né? Só que esse pouco vai variar bastante com a questão da corrente que eu vou usar, né? Então, agora a gente passa a calcular aqui qual a queda de tensão que eu tenho nesse fio. A queda de tensão é bem simples. A gente usa a lei de Ohm direto. V, tensão, né, igual a resistência vezes corrente. R vezes I. Então eu tenho o V vai ser 0,224 vezes a corrente 10 amperes. Eu falei aqui 10 amperes. Ok? Com isso, nós vamos ter uma queda de tensão. Nem precisa fazer a conta aqui, pode botar aqui na calculadora só para ilustrar. Vezes 10, 2,24 volts. Então, o V de queda vai ser 2,24 volts. Até aí, razoável, né? Tem esse tipo de queda aqui com essa corrente. Porém, vamos calcular a potência disso. A potência dissipada no cabo por conta dessa queda. Eu vou ter aqui a potência é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então vai ser a potência dissipada vai ser 10 amperes ao quadrado vezes 0,224, ok? Então 10 ao quadrado dá 100 vezes 0,224, 22,4 o quê? Watts. 22,4 watts. É muita potência sendo dissipada no fio. Isso vai gerar um calor considerável no fio que pode prejudicar, por exemplo, o próprio condutor. O isolamento dele pode aquecer, endurecer, rachar e você pode ter uma série de problemas. Eu estou aqui muito além do que deveria estar para 10 amperes, usando um fio de 1,5 milímetros quadrados. Se eu usar essa extensão de 1,5 para essa finalidade, né? Então, conclusão. Com a mesma corrente por mais distância, eu tenho mais perda e mais aquecimento. Eu posso usar os mesmos 10 amperes. À medida que eu aumento essa distância para 20 metros, para 30 metros de fio, eu vou aumentando essa resistência, eu vou tendo mais queda de tensão, o que também pode ser prejudicial, né? E perdas grandes normalmente vão aquecer o cabo e vão danificar o isolamento dele, né? Então, a regra prática, nunca use extensões muito finas, tipo 0,75, meio, para as cargas muito altas. Uma regra assim direta seria o seguinte: cargas até 6 amperes, você vai usar entre 0,75 e 1 milímetro quadrado. É aceitável, tá? Desde que elas sejam curtas, não muito longas. Cargas de 10 amperes a 13 amperes, no mínimo 1,5 milímetros seria aceitável. E cargas de 16 a 20 amperes, no mínimo 2,5 milímetros ou mais. Tá? Então, e por exemplo, se você tiver algum tipo de extensão para chuveiro, ferro, aquecedor, tem que ter um circuito próprio
com a ligação direta e disjuntor, obviamente, com 6 milímetros pelo menos. E quanto maior o comprimento, maior deve ser a bitola do fio para poder limitar a queda de tensão. Isso também é muito importante. E o aquecimento, duas coisas que acontecem. Um teste prático que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou pegar essa extensão de fio aqui, ela tem 5 metros e usa fio de 1,5 milímetros quadrados, ou seja, é uma boa extensão, não tem, é bem antiga, inclusive os plugs são do modelo antigo, ela não tem nenhuma proteção, não é igual uma régua de extensão que tem algum tipo de filtro ou fusível, essa aqui não tem nada, mas tem uma boa capacidade. Mesmo assim, como ela é um pouquinho extensa, tem cerca de 5 metros, nós vamos acompanhar a queda de tensão nos multímetros. Então esse multímetro aqui da direita está mostrando aqui 126 volts, aquele ali também na esquerda. Esse daqui está na entrada da tomada, ok? E esse daqui está na saída, bem aqui nessa conexão que é o fim da extensão, né? Onde eu vou ligar uma torradeira, porque é um eletrodoméstico que consome bastante corrente para a gente fazer uma experiência, embora seja uma carga puramente resistiva, né? Não é uma carga indutiva como um motor, que seria pior, porque motores em geral vão ter uma corrente de partida elevada que podem, por exemplo, provocar problemas mais rápido na extensão quando ela é de baixa qualidade, não suporta. Então eu vou ligar aqui a torradeira e a gente vai ver uma queda aqui na entrada também, porque o circuito sofre um pouco na entrada, e principalmente depois aqui na saída, onde a gente tem a saída da extensão, no finalzinho dela. Aqui ele vai marcar a corrente que está sendo drenada pela torradeira, ok? Então vamos ligar. Ok, liguei. A gente vê que a gente tem mais ou menos 122 volts na entrada e 119 na saída. Tem uma queda de 3 volts. A corrente está aproximadamente 6,9 amperes. Esse tipo de queda aqui é até aceitável, mas eu posso calcular, sabendo a resistência aqui do fio, qual a potência que o fio está dissipando, porque o fio está dissipando essa queda de 3 volts aqui em cima. Colocando a mão aqui, eu não sinto ele aquecer, pelo menos inicialmente. Ele, com certeza ele está aquecendo um pouco, mas como é um fio que teoricamente suporta muito bem uma corrente dessa ordem, abaixo de 7 amperes, essa seria uma extensão usável para esse tipo de situação. Mesmo que não seja tão recomendável, um fio muito longo ou sem qualquer outro tipo de proteção no meio do caminho, como por exemplo um disjuntor desses automáticos ou um fusível, ok? Como você encontra em alguns tipos de modelos. Essa é uma extensão simples, mas a gente já vê a queda aqui, mesmo num cabo que teoricamente está bem dimensionado para uma carga de 7 amperes aproximadamente. Ok? Vou desligar aqui, ó. Desligando, a gente volta a ter os 126, 127 aí no sistema. De qualquer forma, pode ser interessante a gente medir a temperatura aqui com um termômetro simples. Apontando aqui na bancada, a gente tem mais ou menos 26,2 graus aqui fora, tá? Eu vou medir aqui em cima do fio e depois aqui nessa conexão, porque onde tem os plugs também é um ponto crítico de aquecimento. Então aqui na área dos fios, a gente vê que a gente tem mais ou menos 27, quase 28 graus. Agora, aqui, ó, vamos botar aqui, tentar botar no conector. No conector, a gente tem uma temperatura que vai a 32 graus aqui. Deixa eu ver se passa disso aqui. 32. Ou seja, é normal ele aquecer. Ela desarmou aqui, vamos ver. Ó, mais aqui na ponta do fio da torradeira, 34, quase 34, 35 aqui, bem na junção dos plugs aqui, que são pontos de contato que normalmente aquecem. Então, deixa eu ver aqui no plug da própria entrada, 32, um pouco menor ali, ok? Mas nada absurdo para esse tipo de cabo ou de conexão, então tá aceitável. Algum aquecimento deve ter, não a ponto de derreter ou acabar com o isolamento. Bom pessoal, agora eu vou testar essa extensão antiga aqui com uma fiação de 0,75 também, porém mais fina, obviamente, enrolada aqui, que não é recomendado que você enrole, vai gerar uma perda maior, e conexão direto aqui na nossa torradeira. 126, entrada e saída, liguei a torradeira, 121 aqui, 118, a queda um pouquinho maior, 3,5 volts aí, do que a outra, em termos de valor de queda,
Agora nós vamos ligar aqui a câmera térmica e vamos dar uma apreciada nos valores que aqui aparecem de temperatura, ok? Vamos lá. Repara que aqui eu já vejo o enrolamento, né, do fio. Ali, mais vermelho, é o plug de entrada. Vamos tentar posicionar ali o plug de entrada. Aqui, ó, no meio a gente tem a temperatura. Chega a 62 graus ali. 62 graus ali no ponto de temperatura. Bastante aquecimento. Vem aqui, a gente vê um fio enrolado, já bem quente. Vamos ver aqui um ponto de fio. Para ver a temperatura, o fio externamente está a 40 e poucos graus. Aqui tá, parece um pouco mais quente aqui, vamos dar uma olhada. Aqui está 43 para 44 graus. Agora vamos dar uma olhada lá no plug que entra na torradeira, que é aqui. Para a gente centralizar aqui onde teria a maior temperatura. 53 graus aqui. Ponto mais crítico aqui, 53 graus. Assim como na entrada. São pontos de conexão onde há um maior aquecimento, né? Aqui atrás, no plug de trás, a gente chega a 46 de pico, né? 46 mais ou menos. Ok. Aqui no meio, 45. E aqui o ponto mais crítico, quase 60 graus. O que é uma temperatura relativamente alta, né, pessoal? Aqui também medido no próprio fio. Então as partes mais frias, as partes mais quentes. Mas em geral, um aquecimento razoável, né? Aqui a gente pode ver o fio se mantém aí na faixa de 40 e poucos graus. 39, 40 graus, dependendo da posição, né? Mas o mais crítico mesmo são as conexões, as extremidades. É justamente onde aparecem os problemas. E com correntes elevadas, aumenta a corrosão no fio e tudo mais, chegando a temperaturas bem elevadas, como essa aqui na casa dos 56, 57 graus, né? Bem elevada aqui, bem na conexão. Ok, pessoal? Bom, e quais seriam os sinais de alerta que eu tenho uma extensão que não está apropriada? Primeiro, tomada e plug quente ao toque. Isso já é um sinal não muito positivo. Se ela for morninha, levemente aquecida, pode ser até natural dependendo da carga, mas não pode queimar o seu dedo, esquentar demais a ponto de não conseguir segurar o plug. Isso é um mau sinal, a extensão não está bem dimensionada. Cheiro de plástico queimando ou isolante queimando, lâmpadas que piscam ao ligar pela extensão, disjuntores disparando, se for o caso, né, constantemente, perda de potência nos equipamentos ligados e fio com isolamento danificado, trançados ou remendados, sempre é um ponto crítico. Boas práticas para esse caso é usar a bitola correta, ou seja, escolher uma extensão com extensão adequada para a corrente e comprimento que você vai usar. Preferir extensões certificadas pelo Inmetro, sempre é melhor, com plugs bem firmes e terminais rosqueados. Evitar gambiarra, né? Ou seja, não fazer emenda, não emendar fios com fita isolante por uma ligação muito prolongada. Nunca use extensões enroladas, como eu usei aqui, porque isso aí é um problema, né? E aqueles rolos que vêm fechados, por exemplo, o calor aumenta perigosamente nesses casos. Evitar ligar aquecedores, fornos, chuveiros e extensões. Geralmente usar um circuito específico para esse tipo de equipamento, um circuito dedicado. Não fazer cadeia de extensões, ligar plug em cima de plug, Benjamin em cima de Benjamin, por aí vai. Isso aí não é recomendado. E de preferência, se o equipamento exigir, usar aterramento. Ok? Usar réguas com proteção, por exemplo. Proteção contra a sobrecarga, né? Um fusível térmico, um disjuntor, é interessante. No uso externo, usar extensões apropriadas, que é aquela que tem uma borracha com o rating de IP alto, né? Que é aquele código que especifica para uso externo. E plugs que são à prova d'água. Se tiver um carretel, é bom desenrolar completamente antes de usar. Monitora a temperatura se você tiver dúvida, né? Dá uma checada se está aquecendo muito. E fazer uma inspeção periódica, né? Checar plugs se estão apertados, se tem fio rachado, isolamento com problema, contato oxidado. Sempre é bom dar uma avaliada antes de você usar a extensão. E a conclusão é a seguinte: muita gente pensa que a extensão elétrica é só um cabo para deixar a tomada mais perto. Mas na verdade, uma extensão mal usada pode causar desde queda de desempenho nos aparelhos até um incêndio. Então é bom ficar atento, porque o cabo esquentando
pode acontecer sem aparecer fumaça e sem soltar cheiro em alguns casos. Esse é o tipo de incêndio que acontece quando ninguém está por perto e não se detecta uma falha antecipadamente. Então, pessoal, a conclusão é: não precisa ter medo da extensão, é só a gente usar certo, usar a bitola certa, desenrolar completamente, não usar emendas nem adaptadores em cadeias, e para cargas grandes preferir tomada dedicada e não uma extensão. Extensão boa, tem um cabo bem grosso, aterramento e é certificada. A extensão é prática, não foi feita para ser uma instalação permanente. Se virou definitivo, o certo é trazer uma tomada para perto com fiação correta. E isso com certeza é mais barato do que perder o equipamento e, na pior das situações, a própria casa. Ok, pessoal? Bom, se vocês acharam esse vídeo útil e prático, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.